todos. Gostaria que, em nome de Bichara Advogados, agradecer imensamente a nossa plateia virtual, né, a presença da nossa plateia virtual que nos prestigia hoje, e gostaria de agradecer imensamente, sobretudo aqui, as nossas queridas e admiradíssimas convidadas, né, todas mulheres aí, profissionais de primeiríssima grandeza do mundo jurídico, que gentilmente nos cederam hoje, né, espaços nas suas valiosíssimas agendas para compartilhar conosco as suas visões, né, sobre esse tema tão importante, né, que é sobre os desafios femininos, né, sobretudo nesse período da pandemia, né? A gente sabe que no mercado jurídico, hoje, a pandemia virou sinônimo de home office, né? E o home office veio com os desafios dele, né? Aquela clássica histórica ou doce jornada dupla, para muitas mulheres hoje, virou jornada quádrupla, né? As mulheres são profissionais, mães, donas de casa, e hoje muitas delas, a depender da idade dos filhos, são professoras, né? Com esse homeschooling também. Então, são muitos desafios, né? E nós, como advogados ou profissionais do mercado jurídico, embora, né, diga lá a nossa Constituição, logo no inciso 1º do artigo 5º, que os homens e mulheres têm deveres e obrigações, direitos e obrigações iguais, a gente sabe que não é muito assim, né? O que nós vivemos, existe uma subrepresentatividade nas tarefas de grande visibilidade e existe uma mega representatividade nas tarefas invisíveis. E esse é o nosso grande desafio, né? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado às nossas queridíssimas convidadas que vão dividir um pouco as suas visões sobre esses temas, sobre os seus desafios conosco. Temos aqui integrantes de carreira pública, carreira privada, escritórios, e eu vou passar aqui a palavra para a minha grande companheira, sócia, Luciana Gil, que vai saudar as nossas convidadas, para a gente começar essa conversa, que certamente elas têm muito mais a acrescentar que eu, e estão aqui para dividir conosco esse tema. Lu, você quer falar um pouquinho, saudar nossas convidadas? Claro, boa tarde a todos. Reitero com muita honra e com muito prazer as palavras da Adriana. Realmente, para a gente, é um momento muito especial em poder dividir com todos que estão aqui nos assistindo, todos os desafios, as dificuldades que esse isolamento nos trouxe, principalmente a nós, mulheres, né? Sem dúvida nenhuma, não tem como a gente descartar o agravamento das tarefas domésticas. Temos aqui diversos e diferentes perfis de profissionais, cada uma com a sua dificuldade, seja ela com tarefa doméstica, com filhos, com idosos. Também não podemos esquecer daquelas que estão em situações de solidão, muito sozinha, muito tempo isolada, sem contato com ninguém. E nada disso afastou o dia a dia, né? As sessões virtuais, os julgamentos, as reuniões, os trabalhos continuam e até mais, né? A gente tem uma falsa valorização do tempo em home office. Na realidade, houve sim um agravamento, né? Porque as tarefas que antes tinham, de certa forma, uma divisão, agora passam a ser uma coisa só. Vivemos 24 horas dentro de um mesmo modelo, dentro de um mesmo sistema, dentro de uma mesma casa. Então, realmente, tudo isso trouxe uma dificuldade que não dá para a gente tratar de forma igual, né, entre o sexo masculino e o sexo feminino, sem dúvida nenhuma. A gente viu, inclusive, tem dados do IBGE que antes mesmo da pandemia as mulheres já gastavam o dobro do tempo com tarefas domésticas. Então, essa é uma diferença que é salutar e que hoje está sendo muito agravada. E, consequentemente, a dificuldade em conciliar com a vida profissional. Eu não vim aqui para falar, vim aqui para ouvir e palpitar, né? Temos aqui nossas excelentes e amigas queridas convidadas, e eu vou apresentar um pouquinho de cada uma, começando
com a nossa doutora Consuelo Yoshida, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Muito obrigada, a gente sabe o quanto o seu tempo é precioso e corrido. Ela já nos confidenciou aqui que é o terceiro webinar, então mais um motivo para a gente... Terceira... São três hoje, né? Mais um motivo para a gente sentir lisonjeado da sua participação. Mais uma vez, muito obrigada, e a palavra é toda sua. Muito obrigada, Luciana. Foi você que fez o contato, lembrando, né, do livro que vocês organizaram. São mulheres muito operosas. Então, eu quero agradecer muito essa iniciativa do Bishara Advogados, que eu acho que deve ter muitas mulheres nos seus quadros, né? E eu conheço muito esta área da advocacia ambiental e eu vejo quantas mulheres se dedicam, não é? Combina muito com o perfil das mulheres esta atividade, né, de proteger o meio ambiente, protegendo também a sadia qualidade de vida. Então, eu acho muito interessante como a mulher passa, não é, esta sua preocupação com tudo o que a cerca em relação à família, e também isso atinge a preocupação e o cuidado com o meio ambiente. Não sei se é esta a justificativa para tantas mulheres se dedicarem, mas, enfim, é um cuidado especial com a natureza. E eu quero, neste dia, então, homenagear todas as mulheres, não é, que tantas estão por aí, tanto na área de gestão ambiental, né, como também na área da advocacia contenciosa e preventiva. Mas eu estou aqui para saudar todas vocês que me honram, né, com este convite e partilhar esses poucos momentos aqui, mas que serão fundamentais para passarmos a nossa experiência para outras tantas mulheres, não é, que estão em diferentes estágios da vida. E eu queria, então, dizer que eu sempre optei pela carreira pública, né? Eu sou de uma geração bem mais velha que vocês, bem mais velha, eu já tenho netos, né? E eu optei por ter uma família constituída a duras penas durante toda a minha vida, porque eu só fui me dedicar aos estudos e à carreira depois de ter 2 filhos, então é outra realidade da minha época. E o que eu tive que fazer foi criar uma estrutura para poder me dedicar, inclusive, e aí eu vejo muita participação masculina. Eu acho muito difícil uma mulher sozinha, não é? Enfrentar tudo isso. Quando você tem um companheiro, você ainda divide as responsabilidades. Agora, eu vejo as mulheres, elas são lutadoras. As mulheres, elas não aceitam determinadas situações, elas partem para uma caminhada sozinha, com sucesso profissional que às vezes incomoda os homens. Isto é muito comum, as mulheres não conseguirem. E eu digo também a mesma coisa, quando se dedica demais à profissão, o outro companheiro não aguenta. Então, essas profissões que exigem muita dedicação acabam levando a gente a ter uma situação mais complicada em questão de convivência com uma outra pessoa, né? E eu optei por conseguir manter este casamento, né? Porque eu acho que complica cada vez mais você ficar em situações instáveis emocionalmente. E eu queria muito ter uma segurança, né? Eu cobro demais de mim mesma. Eu acho que o perfil de todas nós é isso, perfeccionismo. Se nós chegamos onde chegamos, é porque nós somos extremamente profissionais. Isso deve ser uma característica de todas nós. A qualquer custo, nós somos profissionais. Senão, o mercado não nos aceitaria. Senão, é patente que aquela mulher que atropela, que deixa priorizar, se abalar com as coisas pessoais, refletindo no trabalho, ela jamais vai ser cogitada para cargos de liderança, para cargos de confiança. Então, eu separo muito bem tudo isso, né? E com isso, o que acontece? Você acaba sendo o esteio da família, você acaba sendo a referência. Por quê? Você acaba sendo melhor sucedida profissionalmente, você acaba sendo a segurança, sendo aquela âncora importante, não é? Familiar. E aí você é consultada para tudo, choramingos de todos os lados, né? Então, além de tudo, você tem que ser uma fortaleza, né?
Meu marido me disse, né, uma vez que eu estava muito mal no hospital, eu chorei. E daí ele viu e falou, a minha mulher está muito mal, porque eu nunca vi chorar. Eu falei, não, eu estou chorando porque eu estou com raiva dessa... Eu estava morrendo, eu estava com raiva da mulher, da enfermeira, que eu falei que eu estava passando mal, eu estava fazendo uma embolia pulmonar, por N motivos internada lá, uma pneumonia, e ela veio me dizer, você está nervosa? Você está, sabe, achando que eu estava nervosa? Eu falei, eu estou com falta de ar porque eu estou com falta de ar. E meu marido falou, ela está mal, porque eu nunca vi minha mulher chorar. E eu ainda falando, eu estou com raiva dessa enfermeira, né? E, ou seja, eu nunca dei por vencida em nada, sabe? Aquela história que você, essa capacidade chamada resiliência, e aí eu digo, né? Eu também, eu não acho que eu sou autoritária, mas eu sou afirmativa, assertiva, né? Então, assertividade e resiliência são duas características que eu cultuo muito. E aí eu vejo, né? Eu perdi a estrutura toda nesta pandemia, não posso contar com nada. Eu monto uma estrutura na faculdade, no tribunal e na minha casa. De repente eu me vi sem nada. Então vocês imaginam como foi difícil e está sendo difícil, né? Organização do tempo e gestão do tempo. Isso eu não estou conseguindo. Não sei se vocês estão conseguindo, mas eu estou misturando tudo. Trabalho muito mais. Nunca dormi tão pouco como agora. Nunca tive alimentação tão desregulada como agora, porque sou eu que tenho que preparar a minha comida. Aí eu já não preparo essa comida no horário certo. É totalmente diferente a rotina, né? Mas profissionalmente eu não deixo escapar nada. É incrível essa nossa dedicação. Uma última dica que eu queria dizer para vocês, quando eu criei meus filhos, era isso. Eu sabia que eu tinha que dar o melhor de educação para os meus filhos e uma segurança. Porque se eu tivesse filhos problemáticos, eu não conseguiria trabalhar com a cabeça tranquila. Então, graças a Deus, profissionalmente e emocionalmente, eu tentei fazer de tudo para que meus filhos tivessem essa segurança de que o melhor foi dado para eles. Se eles não puderam aproveitar, é porque eles não quiseram, mas eles aproveitaram, graças a Deus. Então, eu sei que eles tinham que ter uma formação melhor do que a minha, internacional, globalizada, como tudo se exige, não é? E também a questão de saber que podem contar comigo em qualquer situação. E aí eles não se sentem desamparados, né? Então, a duras penas, eu construí tudo isso e eu posso dizer que eu consigo trabalhar tranquila, sabendo que está todo mundo se ocupando, meu marido se ocupando das coisas dele, meus filhos se ocupando e eu também podendo me dedicar. Olha, é uma vida toda onde, mesmo na pandemia, eu não quis mudar nada. Eu não quis desesperar. Eu não quis prejudicar ninguém, porque eu estou mais sobrecarregada. E não está sendo fácil. Eu estou extremamente exigida e com as minhas autocobranças. Isso eu preciso melhorar, viu, gente? Eu preciso melhorar duas coisas. Primeira coisa, não querer aceitar tudo, porque tudo eu acho que é importante. Eu acho que tudo que eu faço vai contribuir de alguma forma. Eu posso fazer uma participação mínima, mas eu sei que aquilo ali vai ser importante. Por quê? Porque tantas mulheres querem chegar onde eu cheguei, e onde todas nós chegamos, e como é que eu mostro o caminho das pedras, não é? E é isso aí, gente. Eu não me sinto vítima de nada e não gosto de pessoas que se sintam vítimas. E é isso que eu tenho que fazer com todos. Chegou, choramingou, eu levanto, faço a pessoa levantar a cabeça, olhar para frente e seguir em frente. Porque nós somos as nossas escolhas, não é? Então, é por aí a minha forma de atuação. Mantenho tudo isso na pandemia a um custo muito alto. Obrigada pela chance. Eu que agradeço. Quem conhece o seu currículo, a sua vida profissional,
sabe, o quanto batalhadora, o quanto inspiradora de muitas mulheres. E, sem dúvida, eu fiquei tocada aqui, emocionada com o seu discurso, e isso, sem dúvida, ajudou muito para a gente trazer forças, e eu acho que esse é o objetivo desse webinar, né? A gente poder acolher e estimular, incentivar para olhar para frente e ver o quanto que tudo isso vai valer a pena, né? Repetindo suas palavras, nós somos as nossas escolhas, sem dúvida. Muito obrigada. Eu agora passo a palavra para Ellen Souto. Deixa eu só localizar a Ellen aqui. Desculpa, Ellen Marques Souto, diretora jurídica de Relações com Consumidores do Grupo Oi. Ellen, obrigada, a palavra é sua. Luciana, eu que agradeço. Agradeço a Adriana, agradeço ao Escritório Bichara a oportunidade de estarmos aqui com tantas mulheres incríveis, poder trocar um pouquinho a nossa experiência e, quem sabe, dar alguma dica, né? Vamos aprendendo todos os dias. Eu me vi na pandemia, como todos nós, não tivemos instruções, do nada, estávamos todos dentro de casa, todos buscando fazer o melhor, sem saber exatamente para onde ir. Eu estou na pandemia com meu marido e uma filha de 18 anos, uma jovem, que estava começando o seu sonho de carreira em Nova York e foi interrompido e teve que voltar. Então, para todos, teve uma pontinha de uma angústia, né? O que é isso? O que está acontecendo? Mas nós buscamos aqui sempre ter uma equipe familiar. Então, nós nos reunimos e tentamos buscar, nessa pandemia, tirar o melhor que a gente puder tirar dessa pandemia. É difícil falar isso, porque são muitos momentos de tristeza, né? Mas, como a doutora Consuelo colocou muito bem, a gente tem que olhar para tudo com positividade e nunca pensar em desistir, pensar que está ruim, a ponto de não ver algum lado positivo. Então, nessa pandemia, nós entramos com disciplina, verdade e generosidade. Para quem tem um pouquinho de fé, também faz bem, né? Disciplina porque, de repente, a gente estava dentro de casa e a mulher que está dentro de casa, normalmente, ela é a provedora, naturalmente. Então, todos buscam nela algo, né? O almoço, o carinho, o conversar, e, de repente, a gente não tinha como ficar conversando, porque o trabalho estava nos chamando do outro lado. Verdade, porque muitos dias a gente está mal, não só o outro está mal, a gente também está mal. Então, a gente tem que ser muito verdadeiro uns com os outros dentro da família, para conseguir demonstrar esse nosso lado um pouquinho falho nesse dia. E generosidade, porque eu acho que um tem que entender o momento do outro. E aí eu tive que passar todas essas 3 palavras, não só para a minha família, mas também para a minha equipe. Eu trabalho no Grupo Oi e eu tenho uma equipe grande e de repente, nós tínhamos que organizar a vida de tantos outros colaboradores que tinham situações mais complexas do que a minha. Porque, na verdade, assim, minha família eu criei sempre com tudo muito realístico, né? Realidade pura. Então, nós sempre conversamos muito. Minha filha tem 18 anos, mas ela é muito madura. Então, todos aqui conseguiram entender o momento. Muitas vezes eu não podia parar para fazer o almoço, para servir nada. E aí, meu marido me trazia um cafezinho, minha filha me trazia uma água, porque a pressão era tanta que eu mal conseguia sair da mesa para poder buscar para a minha própria sobrevivência, né, digamos assim. E a gente teve que olhar para fora, olhar para as famílias que estão trabalhando conosco, né? São mais de 200 pessoas que trabalham direta e indiretamente comigo, e muitas realidades. Muitos não tinham os equipamentos técnicos para conseguirem trabalhar, e a gente precisava fazê-los trabalhar. A empresa foi incrível, ela se mexeu com uma rapidez assim, absurda e muito brilhante. Então, levamos equipamentos para as casas dos colaboradores para que o mundo tecnológico, que era o mais importante naquele momento, não parasse.
e nós tínhamos que fazer isso acontecer, fora as dezenas de leis e liminares que saíram imediatamente, eu lido com o direito do consumidor, e aí foi uma área muito atingida nesse primeiro momento da pandemia, e com muitas novas regras, novos pensamentos, e até o escritório Bichara trabalhou bastante conosco, e eles sentiram, às vezes, 8 da noite, a gente ainda estava começando uma reunião, então, assim, jantar era algo complicado, né? A que horas ia ser servido esse jantar, né? Então, assim, eu acho que a disciplina também passa por nós nos forçarmos a levantar da cama e sairmos daquela história do pijama. O pijama é muito bom, mas o pijama, ele não é a realidade. Eu entendo que a gente precisa continuar se cuidando, continuar se arrumando, e eu ia sempre para a minha mesa de trabalho, que foi na varanda, foi na mesa da sala, foi no quarto. Ela foi mudando de lugares à medida que eu ia me adaptando a essa nova situação, né? Mas eu sempre fiz uma coisa, que era ligar o vídeo quando a gente fazia reuniões. Por quê? Porque eu precisava ver como eu estava apresentável para os meus colaboradores, para dar força para as pessoas continuarem trabalhando. Então, acho que isso também é muito importante. Hoje, para fazer a palestra, eu passei perfume. Para quem? Para mim, para eu me sentir bem. Então, a gente precisa se sentir bem. Eu acho que a gente precisa levantar o astral, a gente precisa estar mais próximo, né, da gente mesmo. É um momento em Eu comprei flores. Ah, tá vendo? Seu aniversário, inclusive, né? Parabéns! É verdade, né? E aí, assim, o mundo está mudando. E eu acho que a gente tem que observar essa mudança no mundo. Mas não só o mundo, nós também estamos mudando, né? Os nossos maridos estão mudando, eles estão tendo que nos ajudar um pouco mais, né? Nossos filhos também. Então, assim, na minha visão, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado conosco nesse momento de pandemia, prestar atenção a tudo que está acontecendo. É um momento histórico e a gente tem duas opções: ou olhar para ele, participar desse momento histórico, ou a gente ficar sofrendo, sentado, esperando ele passar, e a gente não vai ter vivido a mudança que esse momento histórico está nos trazendo, né? Se ele é bom, se ele é ruim, infelizmente ele é mais ruim do que bom, mas ele traz mudanças, traz evolução, e eu acho que cabe a nós vivermos essa evolução, né? Um recado que eu deixo final aqui seria que a gente tem que, as mulheres especialmente, né, nós temos que nos valorizar os nossos sentimentos, valorizar e nos fazer ser valorizados perante a nossa família, no sentido de mostrar para eles: hoje eu não estou bem, hoje é você que vai me dar o carinho, é você que vai me trazer o cafezinho, da mesma forma que tantas e quantas vezes nós fizemos isso por eles. Então, assim, sei que de alguma forma eu sou privilegiada, porque minha filha é jovem, eu acho que está muito mais pesado para quem tem as crianças, né? Esse homeschooling é realmente difícil, né? Mas também com a disciplina, com esse olhar otimista, eu acho que a gente consegue vencer, né? Conversem com seus filhos, conversem para que quando eles tenham os 18 anos, eles entendam, né, um pouco mais que nós também precisamos do apoio deles, não só eles do nosso. Eu tive uma psicóloga na escola da minha filha que ela falava: não pergunte como foi o dia da sua filha somente. Fale para ela te perguntar como foi o seu dia. Conte para ela como foi o seu dia. Tem dia ruim, tem dia muito ruim que a gente passa. E a gente tem que fazê-los enxergar isso, porque eles são criaturas maravilhosas que vão certamente entender e nos apoiar no futuro. É isso, obrigada pelo espaço. São as mulheres aí, mais uma vez, com voz. Isso é excelente. Obrigada, Bichara. Foi excelente estar aqui com vocês. Está sendo. Obrigada. A gente que agradece, Ellen. Obrigada a você. E eu só fazer uma ressalva no que você falou, que eu achei interessante, acho que vale a pena a gente lembrar, né? Isso aí, é se valorizar, é se cuidar, porque o tempo acaba consumindo muito e a gente esquece que a gente tem que ir lá, passar o perfume, fazer uma maquiagem, tirar o pijama.
e até para o outro te valorizar, né? A gente tem que se olhar, se valorizar para o outro conseguir agregar o valor que a gente tem e que a gente tem que ter a contrapartida. Eu acho que isso que você falou é importante para dividir com todo mundo que está aqui assistindo e lembrar que tem que ter uma troca, né? A troca é fundamental. E sem dúvida o que a gente tem de benefício dessa história toda é, por exemplo, essa conversa, essa força que a gente traz e mostra que tem. Caso contrário, talvez esse webinar nunca estivesse acontecendo, né? Então, tem muita coisa que dá para absorver positiva desse isolamento tão doído, né? Tão sofrido, mas que, de alguma forma, algum benefício a gente conseguiu também absorver. Obrigada, Ellen. Bom, agora eu vou passar a palavra para Ana Carolina. Deixa eu ler aqui direitinho. Peraí que eu te perdi. Ana Carolina Mattioli, gerente executiva tributária da EDP Brasil. A palavra é sua. Boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Primeiro, estou bem emocionada de participar desse webinar com vocês. Eu agradeço muito o convite da Adriana, da Luciane e do Pedro. E quero dizer que é uma honra aqui dividir esse espaço com tantas mulheres talentosas e maravilhosas. Eu fiquei muito emocionada com as colocações da Consuelo. Ela trouxe um aspecto muito humano, né? Então a gente vê a Consuelo, que é uma fortaleza, eu conheço ela de nome, colocando para a gente o que ela acha que ela tem que melhorar nesse período. Isso é muito humano, isso é muito bonito de ser ouvido. Todas nós temos isso, né? A Ellen trouxe a questão até do papel do líder, né? O gestor que tem que deixar de ser gestor e ser líder para se preocupar com as pessoas, com o que as pessoas estão ouvindo e estão sentindo nesse momento tão delicado. E aí eu também gostei do comentário da Luciana, e eu vou pegar esse gancho dela, quando ela disse que o problema os desafios da pandemia, eles atingem a todas as mulheres em todas as situações, né? Atinge a mulher que tem filho, que tem um marido, uma companheira, um companheiro dentro de casa, atinge também aquela mulher que não tem um companheiro, não tem um filho ou mora sozinha, que é o meu caso. Eu me separei o ano passado, então neste momento de pandemia eu estou vivenciando a solitude. Eu não falo solidão, porque solidão é um pouco diferente. A solitude é um estado temporário em que você está sozinho e que você tem que enfrentar diversas situações que a mulher profissional não está acostumada. Então, cuidar da casa, ter a casa te pertencendo, né? A gente costuma ter uma vida super agitada. Mal para em casa, viaja muito, sempre, no meu caso, praticava muito esporte, e de repente eu vi tudo isso anulado e eu tive que me encontrar. O primeiro ponto aqui que para mim pegou foi estabelecer essa nova rotina. Então, primeiro enxergar a mudança e estabelecer uma nova rotina de vida para preencher o tempo, de forma que eu me sentisse bem. Então, foi o primeiro aspecto que eu lidei. O segundo aspecto foi o medo, porque eu tenho um problema de asma crônica. Então, no meio da pandemia, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer se eu tiver uma crise de asma sozinha em casa? Tive a crise de asma, consegui ir para o hospital, não teve problema nenhum, contornei esse ponto. Mas é algo que me trouxe uma aflição e que eu imagino que para a pessoa, não só a mulher, né, o homem e a mulher que vivem nessa situação de solitude, não está sendo uma experiência tão fácil de lidar. Um outro aspecto que eu queria tocar aqui com vocês e aproveitar muito esse espaço para isso é o que nós, como líderes, e o que a empresa, os escritórios podem fazer para minimizar a vida das pessoas, das mulheres, das profissionais. E aqui eu separei alguns pontos para dividir com vocês, que é o que a gente tem feito, o que eu tenho feito, o que a empresa tem feito. Além de gestora de techs, eu sou líder de gênero da EDP, então eu olho para o aspecto da mulher com um extremo cuidado, né? Eu fico muito preocupada em como as mulheres estão lidando com essa situação. Então, primeiro, isso é um tema muito importante na empresa, é um tema que
já é relevante, né, como o tema de gênero em si. Com a pandemia, a gente pensou, putz, temos um tema importantíssimo, que é o tema da violência doméstica, que tem aumentado muito. E quando a gente fala de violência doméstica, a gente tem a violência física, mas temos muito a violência psicológica, né? E essa violência psicológica, ela fica um pouco escondida. O que seria essa violência psicológica? São aquelas ofensas do dia a dia que puxam um pouquinho a mulher para baixo, todos os dias. Então, o que a gente fez? A gente fez uma live na empresa, com todos os nossos colaboradores, foram mais de 400 pessoas que participaram, para falar de violência doméstica. Num segundo momento, o que fizemos também? Não só a live, mas também temos uma assistência social para amparar todas as mulheres da organização. Explicamos o que pode ser feito, como denunciar, com quem falar, para não ter medo, psicólogos à disposição de todas as funcionárias. Além disso, pensando no convívio, nós fizemos rodas de conversas entre homens e mulheres. Primeiro só com homens, depois só com mulheres, e agora a gente vai juntar os dois públicos, que é justamente para falar de como cada um se sente dentro da pandemia. E nós percebemos que as mulheres e os homens, eles querem falar sobre o convívio. E muitos estavam precisando conversar e ouvir, ter essa troca de experiência entre as pessoas, justamente para encontrar algumas saídas ou para ter uma reflexão um pouco maior. Fora isso, a empresa começou a tocar esse assunto de uma forma sutil. Então, ela ofereceu para os funcionários teatro, música, e um teatro que a gente teve, obviamente, via Zoom, né, virtual, foi para falar também de relacionamento do homem e da mulher. Então, sempre às vezes de uma forma direta ou de uma forma sutil, mas a empresa consegue tocar nesse assunto para trazer um pouco de reflexão para as pessoas, um pouco de conforto para as pessoas quando reparam que essa situação não é uma situação individual, mas é um momento em que todos nós estamos inseridos. Além disso, além dessas ações, a gente promoveu agora recentemente, dentro da diretoria em que eu estou, um concurso de Masterchef por vídeo. E os homens foram estimulados a participar. A gente tem 40% de participação masculina dos homens cozinhando. Isso pode parecer bobo, mas não é, porque traz uma mensagem muito implícita de que o lugar do homem também é na cozinha. Né? Não é só o lugar da mulher, e foi incrível esse percentual de 40% de participação. Isso eu estou falando um pouco das ações que a empresa tem promovido. Agora, olhando um pouco, pegando um pouco do que a Ellen falou, na questão do gestor, né, que a gente agora tem, eu enxergo como até um ressignificado do gestor. Nós sempre temos que pensar no gestor como líder, mas agora mais que nunca. E como é que a gente consegue ajudar? O que eu enxergo? Nós conseguimos, primeiro, adequar os horários dos nossos colaboradores. Então, se nós temos um caso de um casal que tem uma criança pequena, que de repente, se o horário for distribuído entre eles ajuda, por que não adequar o horário? E por que não também respeitar os horários? Né? Se eu posso evitar uma reunião após o horário marcar, dentro de um horário normal, vamos respeitar o horário, acho que é importante. Respeitar também o horário de almoço é muito importante, né? E mostrar essa preocupação genuína com as pessoas, ter certeza de que os nossos colaboradores estão bem, tanto na saúde física como na saúde emocional. Então, eu acho que agora, mais que nunca, o líder precisa chegar mais perto da equipe e se certificar que está tudo bem. Eu acho que, mais que nunca, é um chamado para todos nós. Né? Então, inclusive no feedback. Será que é um momento apropriado para você dar aquele feedback bem pesado? Será que eu posso, de fato, exigir da mesma forma como eu exigia antes? Nada mudou? Assim, é vida que segue? Então, esse tipo de reflexão, eu acho que a gente tem que fazer e que, sim, dá para minimizar os desafios da pandemia. Acho que esse é um grande ponto.
cabe a nós minimizarmos os desafios da pandemia. Então, esses são os pontos aqui que eu separei para vocês. Carol, realmente você tocou em pontos aí importantes, né? Essa questão da responsabilidade do gestor, né? Que é um desafio diário para nós, né? E essa pergunta que você coloca, né? Como é que eu vou avaliar, né, a minha equipe? Será que o meu feedback, será que a minha avaliação tem que ser aquela exemplar como antes? Isso é uma pergunta que fica no ar, né? Realmente. E aí um outro ponto que você tocou, que sobre as ações, né, da EDP, eu me lembrei o seguinte: São Paulo foi a única legislação que eu tenha visto até então, municipal, que se preocupou com a retomada das mães trabalhadoras. E nos planos de retomada, a legislação municipal de São Paulo, ela determina que nos planos de retomada, as empresas, ou as categorias, na verdade, os setores que vão submeter os seus planos para os órgãos públicos, para as autoridades, eles observem como acontecerá, ou como as mães trabalhadoras, né, elas assegurarão a jornada delas, considerando que as escolas serão as últimas a voltar, ou seja, que os filhos continuarão em casa. E isso é uma questão que as empresas têm que atentar, sem dúvida nenhuma, né? Porque isso vai ser uma realidade. As mães vão voltar a trabalhar antes dos filhos irem para a escola. A rotina de casa não estará a mesma. Então, os gestores terão muitas funções aí para se debruçar ainda, até que, se é que a gente vai poder falar de normalidade, né? Eu acho que a normalidade não haverá mais. Mas são coisas muito que a gente tem que pensar enquanto empresa, sem dúvida nenhuma, né? São muitos desafios mesmo que a gente vai ter que amenizar. Aproveitando, até coloco aqui o comentário da Cristiane Marrara, que fala que São Paulo teve essa visão porque tem várias mulheres no governo que estão no comitê de crise. Então, isso demonstra o quanto é importante a participação das mulheres. Então, provavelmente, tenha sido a grande de uma legislação mais específica e voltada para Exatamente. Quer dizer, a importância da mulher, né, nos cargos superiores, enfim, é justamente de você ter a diversidade e ter o olhar diferenciado, porque são questões que os homens não vão olhar, né? E não à toa que aí os países, né, que estão aí presididos por mulheres estão em situação, enfim, enfrentaram a pandemia numa situação com louvores, né? Enfim, ninguém tem fórmula, não há análise científica para isso, mas dizem que é justamente o olhar da diversidade que é importante, né? Enfim, então... Bom, passo a palavra aqui para a nossa próxima convidada, Caroline Sancielme Vieira, gerente jurídica da Braskem. Carol, obrigada. Oi, Lu, Adriana, eu que agradeço o convite. Estou muito honrada pelo convite e honrada de participar desse debate com essas colegas tão qualificadas. Para quem não me conhece, eu sou gerente jurídica da Braskem, cuido do contencioso trabalhista, civil, previdência privada, crédito e cobrança. A Braskem não parou na pandemia, é uma empresa petroquímica, as atividades foram consideradas são essenciais, enfim, tanto para o setor de saúde como de embalagem. Então, minha vida não diminuiu, o trabalho não diminuiu, as plantas continuaram operando e, ao contrário, a gente teve um aumento aí de trabalho nessas semanas. Mas eu sou mãe do Pedro. Pedro tem 5 anos, é um menino fofo, lindo, mas super ativo fisicamente. Então, nessa conversa com vocês, eu queria falar um pouco, enfim, sobre esse desafio de ser profissional e ser mãe do Pedro ao mesmo tempo. Eu separei basicamente 3 pontos que eu queria conversar com vocês. O primeiro ponto é destacar que essa conversa que a gente está tendo, embora tenha uma carga muito emocional e seja um desabafo de cada uma de nós nessa realidade que a gente vive, não é um desabafo, pessoal. É uma constatação que, enfim, o Bishara está fazendo e levantando essa bandeira de que há um desequilíbrio de gênero que se agravou com a pandemia. Depois eu vou fazer um relato rapidinho do meu dia a dia e queria terminar com algumas proposições para, enfim, ajudar a aliviar essa carga da mulher.
Em relação ao primeiro ponto, que esse desequilíbrio entre gêneros é uma triste realidade, precisa ser discutida, eu trouxe alguns dados para dividir com vocês. No Brasil, 70%, as mulheres recebem cerca de 30% a menos que os homens para exercer a mesma atividade. A revista Pais e Filhos, recentemente, agora no dia 28 de maio, publicou 2 estudos feitos nos Estados Unidos que divulgaram que os casais heterossexuais que estão em isolamento, né, social, as mães fazem a maior parte dos trabalhos domésticos, além do cuidado com as crianças, além das aulas online. A organização Parent Together identificou que 78% das mães com parceiros masculinos estão gerenciando as atividades da escola. E a mesma revista divulgou também um estudo da Ball State University, com resultados muito semelhantes ao anterior. Ele fala que, embora os pais pensem que estão contribuindo mais na quarentena, 48% deles deram essa declaração, apenas 25% das mulheres concordam com esse tema. Então, é inegável que as mulheres que já acumulavam papel, que já tinham um desafio do desequilíbrio de gênero dentro do mundo corporativo, estão acumulando mais os papéis, né, enfim, de mãe, de organizadora do lar, de professora, de cuidadora integral, sem deixar o papel profissional. E aí, falando um pouco do meu dia a dia, eu queria contar até, enfim, uma história engraçada, que quem tem filho pequeno sabe que é difícil não vivenciá-las, mas que algumas vezes, as crianças entrarem no vídeo e no call, por mais que você explique, não entre. Tem uma história muito engraçada do Pedro, eu estava numa vídeo, não conhecia a pessoa, pedi para fazer a vídeo porque era um tema delicado, achava que o olho no olho naquele momento era importante para tratar o assunto com a delicadeza que deveria ser feita. Estava no meu escritório, que é um pedaço da sala, e no meio do qual o Pedro entrou correndo pela sala, pelado, gritando: mamãe, mamãe, me ajuda, meu bumbum está ardendo. Era uma situação que eu não tinha o que fazer, né? É bem aquela situação do jornalista que está ao vivo e a criança entra. O que eu não tinha como esconder o Pedro, também não tinha como evitar de falar que a situação não tinha acontecido e o bumbum estava ardendo. E eu pedi licença para a pessoa, me desculpei, mas disse que precisava desligar a câmera e a voz por 1 minuto para resolver a situação do bumbum, né? Mas, por mais que você se organize, você ainda enfrenta situações no dia a dia que você não consegue controlar, né, a criança. Porque eu, como muitas mulheres, enfim, saio de manhã de casa, deixo o meu filho na escola todos os dias às 8 da manhã e volto às 7 da noite. O Pedro, desde os 9 meses, fez a escola integral. E, de repente, aquela mãe está em casa, está ali fisicamente, mas não está disponível para ele, né? Então, eu acho que as crianças estão tendo muito essa dificuldade, eu também estou enfrentando essa dificuldade como mãe, em criar essa linha imaginária que as crianças não veem e ter essa necessidade de separação do trabalho e da casa. Então, é um dia a dia muito difícil. E eu nem vou entrar aqui na questão do homeschooling, né? Como, enfim, a maioria de vocês, eu começo os vídeos e os calls por volta das 9, 9h30, termino às 6 da tarde, mas a minha rotina é muito intensa de vídeo e call durante o dia inteiro, para que a gente consiga se comunicar, alinhar todos os temas internos. Eu tenho que parar para dar banho e jantar para o Pedro, e a minha rotina tem sido, desde que a pandemia começou, retornar ao trabalho às 9 da noite e ir até meia-noite, 1h. Isso diariamente.
motivo pelo qual, enfim, eu estou muito cansada, porque a única forma hoje de eu conseguir dar conta de toda a carga de trabalho, de fazer toda a revisão de documentos, é trabalhando à noite, porque eu não tenho mais o horário do almoço para trabalhar, eu não tenho mais essa ajuda e eu tenho que fazer pausas obrigatórias durante o dia, que é durante o almoço, né, enfim, para que a criança se alimente, algumas pausas, enfim, que você não consegue prever durante o dia, é a pausa do jantar. Então, é muito difícil. E tem o homeschooling, né? Essa semana teve uma história muito engraçada que eu queria dividir com vocês, que eu acho que a gente tem que ser muito solidária entre as mães também nesse período. Uma mãe conversou comigo que estava muito chateada, que fazia 4 dias que ela não fazia as atividades da escola do filho, e que ela pegaria um dia para fazer todas as atividades. E ela falou, Carol, e você? Como é que você está fazendo? Quantos dias você está atrasada nas atividades? Aí eu brinquei com ela, eu falei, faz mais ou menos uns 90 dias que eu estou atrasada. Eu falei para ela, eu falei assim, porque não dá, gente, simplesmente não dá para eu pegar num período de trabalho que já era de 10, 12 horas, eu acrescentar 3 horas de homeschooling. O Pedro tem 5 anos, ele não consegue ligar o computador, fazer a aula, fazer as atividades, ele não lê e não escreve. Então, a gente, como mãe e profissional, né, como profissional a gente não pode deixar enfim, a bola cair, vai cumprir com todas as tarefas, mas o dia só tem 24 horas, e você precisa dar conta de tudo em 24 horas, então a gente realmente tem dormido muito menos, e estamos, enfim, muito cansadas e sobrecarregadas, e é bacana a gente poder falar sobre isso, né, enfim, e não se sentir mal de falar que sim, estamos sobrecarregadas. E aí, para terminar, eu queria fazer algumas provocações também, né? Eu falei, pô, se estamos sobrecarregados, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Para ajudar? Em primeiro lugar, eu queria parabenizar Bishara. A primeira coisa é falar sobre isso, né? Constatar que sim, existe um desequilíbrio de gênero, que piorou na pandemia e estamos sobrecarregadas. O segundo ponto é provocar as empresas, enfim, os empregadores, para que permita que as mães com filhos pequenos tenham maior flexibilidade, né? O fato de estar em home office não é ter mais flexibilidade, porque quando alguém me põe uma reunião às 13h30, ela não permite que eu consiga fazer o almoço, sentar na mesa com meu filho, fazer a refeição, colocar a louça de volta, colocar a roupa na máquina, enquanto eu estou falando no telefone. Quando você tem um agendamento de uma reunião às 19h30, isso não é flexibilidade de trabalho. Isso impõe que naquele momento eu não vou conseguir dar a janta e o banho e seguir com a rotina de casa. Então, provocar as empresas que respeitem o horário do almoço e respeitem um horário final de trabalho. Não significa que a gente não vai voltar a trabalhar, porque eu vou voltar a trabalhar, mas assim que eu conseguir cumprir com aquelas obrigações mínimas que hoje em dia você precisa fazer, porque você simplesmente não tem ninguém para te ajudar, né? E eu queria convocar também os meus colegas, né? Os meus colegas homens, meus colegas mulheres, a serem solidários, né? A serem solidários com as outras situações e diversas situações que cada um está vivendo. Eu estava em uma conferência telefônica quando uma outra mãe também sofreu uma interferência do filho pequeno, e o comentário foi, as crianças de hoje em dia estão sem limites e sem educação. É sempre dessa forma. Não, a criança não está sem limites, está sem educação, né? É uma família inteira que está se readaptando e é uma criança que está se readaptando a um outro lugar. Então, que as pessoas tenham mais amor, mais compaixão, mais solidariedade, se ajudem mais. E eu queria dar um recado para as mães, né? Eu queria que as mães fossem mais generosas com elas mesmas. Eu tenho, enfim, várias amigas mães que são profissionais e elas estão sempre se culpando, sempre se comparando com outras mães, sempre, enfim, tristes porque eu não estou fazendo todas as atividades da escola, ou porque a casa está bagunçada, ou porque a roupa está acumulada, ou porque elas não estão bem, ou não apareceram bem naquela vídeo, não estão mudando.
tudo bem. Se você não está dando conta de tudo, tudo bem, porque o mundo não está dando conta, né? O mundo está de cabeça para baixo. Então, mães, sejam mais generosas com vocês mesmas, para vocês conseguirem ser melhores profissionais e melhores líderes. Tenham mais compaixão. Então, minha mensagem é essa, de dividir com vocês os desafios de ser mãe e profissional ao mesmo tempo. Carol, obrigada. Foi muito bom mesmo. Obrigada pelos seus recados. Acho que todo mundo se sentiu ali um pouco mensagem bem passada, né? Essa coisa de tá tudo bem, é aquilo que a gente conversou, né? Você tá fazendo o máximo dentro do seu limite, o seu melhor, né? Então, e outro ponto que eu achei interessante, que até vale a gente conversar depois, é sobre essa história de respeitar horários, né? Que difícil isso, né? Que horários? Como respeitar? E aí, eu acho que depois a gente pode até vincular um pouco nas perguntas aqui, que o pessoal fala muito, poxa, como fazer hoje, como lidar hoje com essa diferença da postura entre mulher e homem, o quanto que a mulher tem que se impor para ficar igual ou próxima aos homens, né, na disputa de mercado. Então, e aí como que isso reflete, por exemplo, agora, impor horários, o quanto que isso a gente, de certa forma, fica diferenciada ou essa imposição de horários é equilibrado para todo mundo? Eu acho que é um ponto importante. Eu não sei se alguém tem um exemplo aqui para contar da empresa, se isso de alguma forma foi organizado, estruturado, mas fica essa ponderação. Obrigada. Bom, passo a palavra agora para a Isabela Caú. Caú, obrigada. A Isabela Caú é diretora jurídica do Contencioso Civil, Estratégico e Regulatório da Claro Brasil. Caú, a palavra é sua. Boa noite. Eu queria agradecer a iniciativa do escritório. Um abraço especial para o Gustavo, para todo o time. Aceitei participar do convite porque eu acho que o tema mulher é um tema que eu nunca pensei que seria, por ser mulher, um tema tão prioritário. E eu digo por ser mulher porque eu venho de uma geração diferente da desembargadora Consuelo. Para quem está escutando, ela se formou no ano que eu nasci, em 1976, e numa época que o percentual de mulheres que se formavam, em qualquer que seja o setor, era muito baixo. E eu já venho de uma geração que foi motivada a ter uma independência financeira. Eu já fui instruída para ter essa carreira profissional. Eu sou tida como uma geração do crachá, porque sempre o foco foi um foco profissional. E assim eu me encontrei na Claro, que é uma empresa do setor de telecomunicações. Todas nós e todas as pessoas que estão conosco, é possível conversar por causa do setor de telecomunicações. E de uma hora para outra, um setor que tem um custo de investimento muito alto, passou a ser demandada com uma série de ações judiciais, e isso se deu, eu me lembro que no dia 17 de março, acho que foi uma quinta-feira, e começou as ações judiciais. E na segunda-feira, uma loucura, a Oi e a Claro, nós somos uma das maiores empresas do setor de telecomunicações, um setor muito competitivo. De uma hora para outra, eu estava na segunda-feira, 13h, trabalhando, né, liminar que não acabava mais, e meu filho fala, mãe, eu estou com fome. E, ao mesmo tempo, o meu chefe ligou, que é uma das pessoas mais especiais que eu tive a oportunidade não só de encontrar de conviver, ele faz assim, Caú, e a estratégia, o que vai fazer? Eu estava congelada, porque de um lado eu sei que tinha que trabalhar, do outro meu filho com fome. Aí eu ligo para minha mãe, eu tenho 44 anos, sou gêmea, e eu sou a primeira mulher que casou depois dos 30, que teve filho depois dos 30 anos de idade, na verdade eu casei com 24. E de uma família matriarcal, a minha mãe se dedicou completamente à vida dela, às filhas, e me educou a ser independente profissional. Aí eu liguei para minha mãe, mãe, como é que faz o macarrão? Ela, como assim? Eu disse, não, eu preciso fazer o macarrão para fazer o almoço para Luiz Felipe. Ah, isso é uma vergonha, como é que pode uma pessoa não saber fazer o macarrão? E aí tem fio de óleo, né? Coloque um fio de óleo. O que é fio de óleo? No meu caso, que nunca fiz nada disso. Aí eu faço o macarrão, e meu marido, que cozinha muito bem, ele vê meu desespero e vai ajudar. Isso eu ligo para a Ellen. E aí, quando eu fui convidada para fazer esse webinar, eu virei para o Bichara e fez tudo bem, mas desde que a Ellen participe.
E eu queria fazer um agradecimento, eu chego até a me emocionar, público, porque foram momentos, assim, que ela me ajudou muito, muito. Oh, que isso, Caú. E eu não conseguiria passar isso sem a união do setor, a união técnica, a Ellen e minha equipe, além de estar numa empresa, né, com uma empresa que tem, né, a cidadania, né, o respeito como pilar, e eu me sinto privilegiada do ponto de vista profissional. Então, esse lado de você ter um alto cargo, uma alta responsabilidade, você ser tão vulnerável ao mesmo tempo, porque nós somos mulheres, não mulheres, né, nós somos pessoas, né? E de uma hora para outra todo mundo em casa, todo mundo aprendendo que amar é ficar em casa. E todo mundo tendo que aprender que tá na sua casa, você vai ter fazer uma ginástica, trabalhar, tudo é dentro de casa. E nesse meio tempo, na Claro, a gente vem com muito desafio do ponto de vista profissional, e que eu deixo um registro aqui que eu estou conseguindo passar por isso tudo pela equipe, pela estrutura, né? Porque a liderança, ela foi feita, eu acho, nunca pensei, mas essa liderança tem que estar presente no âmbito da crise. A gente tem uma área de recursos humanos, aí eu deixo para vocês que ela virou mais do que uma psicóloga, é como se fosse uma função social. A nossa função social da advocacia está na Constituição, e como RH de qualquer pessoa jurídica é muito importante nessa época de isolamento, né? De que o ser humano é para conviver socialmente, e daqui a pouco a gente está com esse desafio dentro de casa. Então, assim, do ponto de vista profissional, está sendo um grande desafio, do ponto de vista pessoal, mais um desafio ainda. E quando começamos com a desembargadora Consuelo, falando com a tranquilidade, com a simplicidade, ela passou nesses últimos 30 anos, concurso público do Ministério Público, a gente que está na iniciativa privada com outros desafios para se manter no emprego, porque tem a parte machista. Estou vendo algumas perguntas. Vocês acham que se vocês não fossem mulheres, vocês não estariam no cargo? Eu estaria no cargo, mas teria chegado muito mais rápido se eu fosse homem. Eu tenho uma plena convicção disso. Um outro caso que vocês estão falando, como é importante ter mulher no Conselho de São Paulo para fazer essa parte dessa política, né, para a gente voltar aos poucos. Eu sou amiga e a madrinha do meu filho integra o comitê, que é a Ana Carla Abrão, ela é head da Oliver Wyman, e quando eu olho para o universo e vejo aquela estrela pequena, quando eu estou junto dela, eu vejo que ela é um sol, porque ela tem 4 filhos, ela não está com o marido para ajudar, ela está só, ela trabalha muito e ela sustenta a casa sozinha. Eu tenho um marido aqui que está ao meu lado, e é um parceiro, e como é importante você trocar. Então, às vezes, quando eu vejo alguma dificuldade, eu olho para o outro lado, violência doméstica, por exemplo. Uma em cada 5 reclamações, uma em cada 5 faltas de mulheres na emprego por violência doméstica. Esse percentual era antes do Covid, não é? E como deve ser o dia a dia de pessoas que estão tendo violência, não física, mas violência patrimonial, violência emocional dentro de casa. Então, o que eu posso fazer em termos de mulher, numa sociedade, para o cargo que eu tenho? Primeiro, deleguei muito. Eu acho que a confiança, hoje, é a forma da gente conseguir sair bem. É tendo uma conversa sincera com os gestores que nos direcionam várias demandas, e você delegar, confiar. Com a confiança, tudo fica mais fácil, porque são profissionais exemplares que chegaram, então, assessorando, né, nos auxiliando nos desafios. Então, tem a equipe e a confiança. Como nesse desafio de Covid, qual a mensagem principal que eu posso deixar? No meu caso, eu me vi muito mais mulher, porque dado que eu fui educada para ter uma geração profissional, era muito automático. Licença maternidade, eu voltei a trabalhar mais cedo. Não é? Eu nunca passei tanto tempo em casa como eu estou nesses 90 dias. Viajava toda semana. Minha casa, eu era uma executiva familiar. Agora eu virei uma mãe. Tudo eu delegava. Não sabia cozinhar, ligava para o delivery. Educação do filho, dado que eu consigo pagar numa boa escola, estava lá. De uma hora para outra, como a Caroline está falando, educação à distância. Um completo inferno para um executivo. Porque de uma hora para outra, a gente teve que ser pedagoga. Não fomos treinadas. A imagem que eu tenho da pedagogia, minha mãe ensinando numa geração completamente diferente. Ela levava e me pegava na escola.
mas isso foi muito bom para eu conectar com a realidade dos meus filhos. Então, assim, o desafio da mulher, que eu vejo de uma maneira positiva, é eu ser mulher. Eu sou muito mais mãe, eu estou muito mais presente, eu estou vendo a educação do meu filho, eu estou vendo o aspecto emocional que eu preciso me dedicar para ele. Como esposa também, dentro de casa, a gente está compartilhando o dia a dia. Que o desafio profissional é para todos que estão em casa. Uma questão da manutenção do emprego é algo que a gente se preocupa, porque como é que vai ser esse novo mundo que está todo mundo falando? E a gente tem que ter muita tranquilidade, muita saúde emocional e muito equilíbrio. Mas eu acho que a palavra confiança é um segredo que a gente... Segredo não, né? Eu acho que é uma meta que a gente tem que ter para superar esses desafios. Então, assim, eu termino minha palavra agradecendo a minha equipe, agradecendo a Claro, porque você trabalhar numa empresa com uma missão... Engraçado, quando a gente foi fazer a missão na empresa, no encontro de líderes, a gente colocou lá, missão, tornar-se uma empresa conectada e divertida. Várias pessoas, a gente colocou o nome divertida, mas como missão de empresa, porque a gente leva comunicação, a gente liga o Brasil. A gente é um setor de telecomunicações que mais fomentou a redução da desigualdade social. E hoje, como é importante a gente levar um entretenimento para dentro de casa. Isso a gente, estou junto com a Ellen, como o setor se uniu para a gente ir no judiciário, para a gente ir em várias associações civis e mostrar que a gente precisa continuar a prestar o serviço e ser remunerado para isso, porque sem um critério econômico, não é? São 5 mil municípios, 27 estados, tem dependência da Constituição de todas as associações. Então, a gente levar, criar, mostrar o argumento, e o Poder Judiciário, ele está, de uma maneira, assim, surpreendentemente, assim, nessa crise que a gente está, dando uma voz, em termos para o setor, dando uma voz. Eu estava vendo a live do desembargador André, do TRF, o médico que está passando hidroxicloroquina para o paciente, ele pode ser responsabilizado na hora do desespero se o paciente morrer. Quer dizer, o judiciário, hoje em dia, ele também tem que se reinventar para analisar, não tem protocolo, o médico não pode passar, mas só quem está com o paciente, ele morrendo, e sem ter um protocolo de resposta de saúde, sabe qual é o desafio profissional. No caso do nosso setor, a gente precisa chegar na casa de cada cliente, a gente precisa estar lá, porque as pessoas sem internet hoje é um verdadeiro desespero. Não é? Porque hoje a forma de você se conectar com o mundo, a forma de você abraçar a sua família é a internet. Então, assim, passar isso, traduzir isso, né, para que todo mundo fique conectado e você trabalhe no contencioso estratégico aqui no Brasil, uma tradução, dizer, gente, calma, não pode ser assim, vamos escutar um pouquinho a empresa. Então, assim, eu deixo aqui o meu agradecimento profundo para a Ellen. Foi um desafio que a gente está passando. No meu caso, que tem um filho de 8 e 5 anos de idade, tinha momentos que não dava, né? Que eu tinha que ser mãe. Eu sou mãe, mas eu tinha que ser mãe no sentido de nunca aconteceu. Eu saio do trabalho, levo o menino no banheiro e volto. Então, eu me deparei com algumas situações de mulheres. Hoje eu posso dizer para vocês que eu sou muito mais mulher do que antes do Covid. Não é? Eu também coloquei um perfume, estou tentando ser mais vaidosa cada vez e mais mãe também, e mais amiga do ponto de vista de mulher. E aqui eu deixo um registro especial para minha irmã, que é minha irmã gêmea. Hoje é aniversário dela, não sei se ela está aqui, mas eu queria, nesse dia especial, para ela, e também no meu caso, que é meu aniversário, deixar uma mensagem especial para toda a minha família, e que recebam vocês meu abraço de uma maneira muito sensibilizada nesse painel que eu nunca pensei, mas tanto me emocionou. São essas palavras. Ô, Isabela, Bom, primeiro eu quero te dar parabéns, né? Que é seu aniversário hoje, e acho que é um exemplo disso, né? Você está dividindo aí seu tempo, a gente está te roubando da sua família para você dividir com a gente essa experiência, quer dizer, e essas coisas que você colocou, né? Super importantes. Lu, você quer fazer algumas... não, eu queria colocar uma outra coisa. Você foi uma grande inspiração para a gente, né? Para a gente fazer esse web, sem dúvida nenhuma. Uma das idealizadoras, né? Publicamente, você webinar. Foi uma grande inspiração. Todas estão aqui, né? Nossas queridas clientes, né?
E a desembargadora Consuelo, uma grande líder, sem dúvida, uma ídola, sem dúvida nenhuma, né? São mulheres que nós admiramos muito, né? Ficamos muito felizes com a aceitação de vocês. E para você, que é dia do seu aniversário, a gente, né, tem um agradecimento em dobro aí por poder dividir esse tempinho aí nessa sua rotina complicada. Parabéns para você e para sua irmã gêmea. Ô, Lu, eu sei que a gente, acho que eu estou vendo aqui, tem várias perguntas na tela, né? Vários comentários, acho que a gente não vai poder colocar. Tem vários mesmo, acho que não vai dar tempo de fazer todos, a gente podia elencar um ou dois. O que está mais repetindo. E quem quiser responder, fique à vontade aí, levanta a mãozinha ou já aproveita e desconecta o mute, que a gente já transfere a palavra. Uma pergunta que eu achei interessante aqui, que é sobre a história que a Carol falou da questão da flexibilização de horário, que foi colocado pela Patrícia, que fala: como vocês veem a possibilidade dessa flexibilização ser viabilizada na prática, para não criar uma diferença maior entre a entrega pelos profissionais do gênero masculino e feminino, e mais pelo fato de que entre prestador de serviço, essa necessidade ela fica um pouquinho mais complexa pelo fato de que o prestador ter que entregar independentemente do horário, para manter, né, aquele perfil de agilidade, aquele perfil de comprometimento, e aí ter esse diferencial que tanto é importante hoje em dia. A Carol que chamou a atenção a esse tema, mas quem quiser comentar sobre o assunto, fica à vontade. Lu, se eu puder dar a declaração, a Braskem, logo no início da pandemia, soltou um e-mail pedindo que fosse respeitado o horário do meio-dia a 13h30 para almoço das famílias e que reuniões não fossem feitas após as 18 horas. Mas mesmo com o envio do e-mail, enfim, as pessoas continuam mandando os invites para as inúmeras reuniões. Então, eu acho que essa mensagem tem que ser reforçada, e eu queria usar um pouco a palavra da Isabela. Eu acho que nós, né, enfim, como líderes, e a gente tem que passar isso também para a equipe, é a questão da delegação. É você entregar a tarefa para a pessoa nesse momento e permitir que ela desenvolva a pessoa, a equipe, o colega, a outra área, e você ter uma data para entrega, né? Não dá para você ficar fazendo acompanhamento online ao mesmo tempo de tudo, não dá para marcar reunião para tudo. Então, minha sugestão seria estabelecer dentro da empresa um horário que seria reservado, né, a empresa seguir isto como regra, né, e como líder você fazer a delegação para que a pessoa exerça aquela atividade ou faça aquele trabalho no melhor horário que for possível para ela. Tem gente que vai ser de manhã, tem gente que vai ser na hora do almoço, tem gente que vai ser à noite, mas que você faça as datas de entregas de trabalho, né, não necessariamente de horário. Essa seria a minha sugestão. Legal, Carol, obrigada. Vamos ver se essa sua sugestão vai ser atendida, como isso na prática vai ser viabilizado. Alguém mais tem algum comentário? Olha, pessoal, só para abrir aqui um parênteses antes da próxima pergunta, a gente tem muitos elogios, o pessoal está muito feliz, falando parabéns pelos temas abordados, são assuntos importantes. Eu acho que o nosso objetivo de acolhimento aqui, sem dúvida, foi atingido. Carol, tem um agradecimento especial para você aqui, mas eu vou trazer mais uma perguntinha e aí eu acho que dá para a gente depois encerrar. É da Alessandra Medina. Ela pergunta se alguma de vocês já precisou e tem uma experiência a contar de alguma necessidade de adotar uma postura mais agressiva, mais impositiva, para ter destaque no trabalho e perder um pouco da delicadeza que lhe é peculiar. Não sei se alguém tem aí algum caso para contar ou simplesmente tem algum comentário a fazer sobre esse tema. Pode... Eu acho que eu posso falar um pouquinho. Eu acho que a questão de perder um pouco essa sensibilidade, essa delicadeza,
Eu acho que você está no jogo, o trabalho é um jogo, não deixa de ser. Então, você tem que jogar de igual para igual. Então, você não pode perder o respeito, mas a firmeza nós temos que ter de igual para igual. Então, é para perder a delicadeza, sim. Mulher não precisa ser uma fofinha. A mulher tem, sim, que mostrar que sabe tanto quanto o homem e falar o que pensa. Então, não pensem que a gente chega lá sem perder a delicadeza. A gente não perde, a gente deixa ela um pouquinho de lado, né? E aí vamos para a briga, né? E eu queria aproveitar o espaço para... A Caú foi tão generosa, fazendo tantos elogios, eu precisava dizer que eu entrei na pandemia admirando a Caú como profissional, que a gente já trabalhava juntas há anos, mas eu saio da pandemia com uma amiga. Foi, assim, uma troca muito especial e eu ouvi mais de uma vez seu filho reclamar de fome, Caú. Ele tá mais magrinho, eu só vou para Recife em dezembro, porque dá tempo dele se recuperar um pouco. Daqui a pouco ele aprende o caminho do iFood, aí você também vai reclamar. É verdade, a minha faz de hoje. Aqui é só o iFood, entendeu? Então... A gente tem aqui um comentário específico para a doutora Consuelo Yoshida, dizendo que é uma grande mulher, que está muito feliz em poder ouvir um pouquinho desse lado mais pessoal, mais mulher, menos profissional. E aí eles emendam com uma pergunta que eu vou ler aqui, que é mais fácil. Fala-se bastante em vulnerabilidade, mas tenho a sensação de que nós, mulheres, ainda precisamos estar fortes e encarar nossos desafios com segurança inabalável. Se há alguma vulnerabilidade no nosso posicionamento, em geral, é encarado como fraqueza. Doutora Consuelo, a senhora concorda? Essa pergunta foi de Maria Pimentel. Pois é, não é? Vocês vejam como que é diferente a postura, não é? Em face do homem e da mulher. A mulher, ela precisa se mostrar forte, coisa que o homem parece que já é natural dele, não é? Então, a mulher, ela não tem chance, olha que coisa absurda, não é? De fraquejar, pelo menos em situações quando ela está atuando profissionalmente, não é? E tampouco essa sua fraqueza, não é? Ou fraquejar momentaneamente, ainda que por problemas enormes na sua vida pessoal, podem contar negativamente para a sua atuação profissional. Então, o que eu faço, né? Eu comecei a perceber, gente, que eu precisava muito de desenvolver a parte que eu não fazia, isso foi uma conquista posterior, não é? Que meu pai, interessante, ele sempre foi da medicina psicossomática, e ele cobrava demais que eu não fazia relaxamento, que hoje a gente consegue através da yoga, consegue através... Mas, assim, este equilíbrio emocional eu adquiri porque eu sou contra, não é? Ficar tomando medicamentos para dormir, para não sei o quê. Então, esse meu equilíbrio emocional, eu tento conquistar através de meditação, que eu não fazia. Eu não conseguia fazer, porque é muito difícil a gente conseguir desligar, não é? Então, eu sempre que eu consigo e posso, antes de dormir e a hora de levantar. E a mesma coisa, eu elevo meu espírito, não é? Para agradecer, espírito de gratidão. Então, sabe quem eu fico direto tentando me ajudar, por exemplo, Deepak Chopra, essas pessoas, não é, que ensinam a gente uma outra dimensão. E é por conta disso que eu ganho e consigo, não é? Porque se eu mostrar fraqueza, e onde que se mostra fraqueza também? É quando você estando alterada, porque você está cansada, porque você está sobrecarregada por conta de autocobrança, você perde a compostura. E aí, eu sempre penso que quando a gente, por mais que tenha razão, começa a discutir e mostrar o seu lado fraco, não é? Eu acho que a pessoa já perde perante qualquer um, não é? A sua, não digo reputação, mas a sua imagem, não é? Uhum. Vocês percebem quanto chocou aquela reunião ministerial? Porque eu nunca vi aquele nível
perdeu, para mim, desnudou todo mundo. Eu via a postura do ministro que saiu da Saúde e o do ministro da Justiça. Ambos saíram. Eu acho que aquela reunião foi decisiva para dizer, eu não me identifico com isso, não é? Então, é assim, para a gente não ter aquele tipo de comportamento, você tem que fazer muito investimento em você mesma. E aí, sinceramente, eu tenho investido demais na parte espiritual e na parte de meditação, exatamente para conseguir isso que eu não tinha. Eu não tinha este equilíbrio, eu mostrava muita fraqueza. Eu ficava muito atingida. Por críticas, eu ficava atingida. Hoje, as críticas não me atingem mais. Eu sei que eu sou vulnerável a críticas, todo mundo é, e eu só procuro aprender com essas críticas. Então, é isso aí. Não sei se eu respondi, mas eu tento não mostrar as minhas fraquezas, me fortalecendo. Sim. Eu acho que essa questão da meditação, Consuelo, é uma dica preciosa, porque quando eu comecei a meditar, e eu também faço isso de manhã e à noite, a gente fica realmente com mais equilíbrio emocional e mais forte para enfrentar todos os desafios. Eu acho que essa dica da meditação, ela não custa nada, né? Ela é um esforço pessoal e o ganho é excepcional. São coisas pequenas que depende de você. É você estar aberta, não é? Outra coisa que eu errei, não sei se eu errei, mas enfim, eu tinha marcado uma constelação familiar. Eu desmarquei. Quando eu liguei para desmarcar, sabe o que a consteladora falou, que é uma psicóloga, né? Ela disse, não, você não está preparada, você ainda é muito racional. Você é muito cartesiana. Então, você precisa de estar em outra situação para poder aceitar uma constelação. Olha que coisa interessante a análise que ela fez. Né? Então, eu não estou preparada. Eu não estou preparada para uma constelação. Por isso que eu fiz. Na minha prioridade, eu desmarquei. E talvez se eu tivesse feito muitas das coisas que hoje eu luto, porque eu tenho a repetição de coisas que estão nas gerações todas dos japoneses, entendeu? E eu repito modelos, e a minha filha repete o mesmo modelo. Uma das coisas, por exemplo, os homens são muito autoritários, né? E é muito hierarquizada, por isso não acredita que a minha filha, embora tenha casado com brasileiro, e eu já tenha casado com a terceira geração, nós escolhemos a mesma personalidade dos nossos avós e dos nossos pais. Homens fortes, de personalidade muito forte, porque eu repito o modelo, né? Meu pai, meus tios, meus avós, todo mundo tem esse temperamento. Não é mera coincidência, né? Não é mera coincidência, né? Então, era isso que eu queria sair, para não repetir padrões, não é? Mas eu cancelei. Eu fiz, desembargadora, eu fiz constelação. Eu continuei a repetir os mesmos padrões da qual me levou a fazer constelação. Mas eu voltei, foi uma experiência importante, porque é uma questão de DNA, uma questão que tem uma história de vida, não é? Mas constelar, eu continuo a manter, só que eu comecei a interpretar e a controlar um pouco mais, a entender o motivo do meu padrão. Então, do ponto de vista emocional, foi uma experiência tensa. Eu fiz, não, porque você pode fazer ou virtualmente, ou sozinha, ou com as pessoas físicas, né? Mas foi uma experiência, assim, do ponto de vista... Porque, assim, a gente tem um legado de passado, né? A gente vive muito pouco tempo, mas tem uma história, né? Para quem não conhece constelação, ela tenta entender as nossas atitudes de hoje decorrente com seus ancestrais. E isso que a desembargadora Consuelo falou, da gente ter, né, eu me olhar como minha mãe alguns comportamentos que eu não gostaria que eu estou tendo, foi muito bom constelar. Foi uma experiência, assim, emocional. Mudar, romper é que é difícil, não é? Mas, assim, eu mantive o padrão. Mas teve um momento na constelação que eu tinha que olhar para os meus ancestrais
não era para pedir desculpa, né? Algo que aconteceu. Aí quando eu Para virei, reconhecer, né? Eu acho aí que quando isso eu virei e pedi desculpa, minha psicóloga fez: não peça desculpa, porque você não ocasionou. Fale: sinto muito. E eu comecei a falar: sinto muito, porque nós não provocamos isso nessa vida, mas foi algo que veio trazendo no DNA, no espírito, na luz. E aí, quando eu comecei a sinto muito por algo que, ou eu ou a minha família, porque constelar não é só a gente, né? Quando eu voltei para trás e falei: sinto muito, mudou. Mudou. E quando eu vejo para vocês e falo assim: sinto muito, né? Uma palavra assim tão profunda e ao mesmo tempo tão generosa, é quase que, mas eu não pedi desculpas porque eu não ocasionei, mas algo aconteceu. Então, assim, eu fiz constelação depois de terapia, eu fiz constelação com o intuito de me ajudar, mas eu saí de lá com uma outra mensagem, né? Muito mais completa. Então, uma questão da terapia, uma questão de constelar, tudo aquilo para a saúde mental, isso que a desembargadora falou de postura, né, de você estar estressada, aquela reunião ministerial é mais do que questão de governo, é uma questão de democracia, é uma questão de entendimento do Brasil. Nós, com esse capital humano que nós somos, com tanto desenvolvimento, a gente tem que lutar pela Constituição, a gente tem que lutar pela lei, pela maioria, porque é assim o tribunal, é assim a vida, é assim na casa da gente. Então, eu acho que a gente está passando por um momento de isolamento que fez com que quem tem o poder desenvolvesse esse poder de uma maneira autoritária, e a gente tem que, independente do partido político, a gente tem que manter a Constituição. Isso é algo que a gente não deve quebrar. Não é de esquerda, não é de direita, é da Constituição. E para isso, pessoal, dada a liderança da gente, esse equilíbrio emocional que a desembargadora falou, a gente não pode se calar. Então, acho que a questão mais importante no nosso Brasil, essas multinacionais que estão aqui no Brasil, o poder público funcionando, precisa de segurança jurídica. Então, assim, essa questão que a desembargadora falou, aquela reunião falou muita coisa, não só para quem está no governo, para quem apoia o governo, para quem é contra o governo, é postura. E a postura diz tudo. Tá? Então, acho que uma mensagem que eu queria dizer para a gente, mulheres, como a mulher é importante nas políticas públicas, na sociedade, e algo que até perguntaram para o ministro Aires Brito: o senhor acha que a Constituição já deu? Né? Porque de 88 todo mundo faz crítica, ele fez não. Eu não acho que a Constituição já deu. Ela pode estar um pouquinho desgastada em alguns pontos, mas ela é o nosso norte. Tá? Então, eu acho que para nós mulheres que temos uma influência tão grande com jogo de cintura na casa, com os filhos, a gente tem que ter algo em mente que é muito importante na nossa situação atual, que veio com o Covid, e é manter as regras jurídicas, ou empresa, ou na casa, e primar pela nossa Constituição. Eu acho que eu tive esse insight agora, pela palavra da desembargadora, pela história. A gente convidou a ministra Helena Calmon para fazer uma palestra para a gente, separada, divorciada, foi a primeira mulher no STJ, não tinha banheiro quando ela entrou em 1998, pediu várias vezes para os colegas: façam um banheiro para mim, não fez. Sabe o que ela fez? Começou a entrar quando eles estavam dentro do banheiro, para eles ficarem constrangidos e ter a reforma para fazer um banheiro feminino. E agora, nós mulheres que estamos em casa, com esse capital humano imenso, a gente está passando por um momento delicado no Brasil, e o equilíbrio emocional é tão importante para a postura profissional como o que a gente quer para os nossos filhos. Então, vamos primar pela Constituição da República. Só para acrescentar rapidinho, eu não vou complementar, é excelente a sua colocação, é o seguinte: o Linto Pegoraro, ele diz que a nossa Constituição, ou seja, qualquer situação, é o horizonte ético, que a gente nunca alcança, mas a gente tem que ter um norte para onde caminhar. Então, eu sempre achava a nossa Constituição utópica, de tudo que está escrito ali é maravilhoso, não é? E aí você vê a distância da concretização de tudo aquilo que está escrito ali. Cada expressão está tudo lá escrito e a gente não consegue preencher e tampouco concretizar. Então, quando deste Olinto Pegoraro dizendo que o horizonte ético, que a gente nunca pode deixar de ter esse horizonte ético, porque a gente tem que ter para que direção ir, e nunca vai encontrar um horizonte que você nunca alcança, não é? Mas vocês já imaginaram se for este horizonte aquele da ambiente lá da reunião ministerial? Qualquer um desanima, não é? Por isso esse desalento que aconteceu geral da sociedade, não é?
Obrigada, gente. Eu vou ter que sair por conta da minha próxima live, que é às 19 horas. Eu estou bastante... Hoje realmente... Hoje é segunda-feira, dia cheio. Não, nós já estamos encerrando mesmo. Agradecemos mais uma vez aqui, em nome de Bishara Advogados, a presença de todos. Eu acho que foi super participativo, nunca recebemos tantos elogios. Agradecemos aí a todos, muito obrigada. Foi um papo super gostoso, talvez até a gente converse aqui internamente, estamos conversando internamente, e até de tornar isso aqui um projeto contínuo, né? Para a gente estar sempre recebendo convidados, para a gente estar sempre discutindo esse tema, que é super importante, né? Sem diversidade, o Brasil nunca vai atingir uma democracia plena. É importante os diversos olhares diferentes para que a gente possa exercitar a nossa democracia, não é? E seguir avante, né, com esse país. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar, né, indo ao encontro da nossa Constituição, né? Acho que é isso aí. E a gente tem o Gustavo, que é conselheiro, né, que é uma pessoa assim atuante no setor. Eu acho que esse tema, eu acho que a gente não pode... Eu adorei essa palavra, horizonte ético, até coloquei aqui, porque é isso que a gente tem que buscar. Se não está falhando aqui, se a trilha não está legal, mas o horizonte ético é algo que todos nós temos que perseguir, porque esse é o verdadeiro Estado democrático, né? A ética, a moral, o respeito. Eu até anotei aqui, desembargadora, porque o horizonte ético... Olinto Pegoraro, ele é fantástico, você vai gostar muito do que ele escreve. Ele fala da ética fenomenológica, porque mudam os conceitos, mas é sempre dentro de justiça, dentro de bem comum, sabe? Esses conceitos todos que vão mudando de acordo com o contexto, né? Bom, gente, então desculpe estar falando muito, mas Imagina. É palpitante esses nossos assuntos aqui. Saímos do nosso cotidiano, né? Muito bom isso. Muito bom. De repente, a gente pode até pensar, como a Adriana falou, aí numa segunda etapa e um trabalho contínuo, porque, além de tudo, isso também ajuda muito no cuidado da saúde emocional, né? E compartilhar tudo que a gente teve aqui, sem dúvida, foi muito precioso e tem contribuído com muitos que estão nos assistindo. A gente tem excelentes feedbacks, muitos elogios aqui. Infelizmente, eu não consegui ler todos, depois eu mando para cada uma de vocês, muitas citadas nominalmente. Foi muito bacana mesmo, a gente agradece. Não queremos passar do horário para não atrapalhar mais ainda aí a rotina. E vamos tentar marcar uma próxima. Obrigada a todas e a todos que nos assistiram. E um grande abraço e um beijo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada pela oportunidade.